Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro. Meu nome é Suzana Farias e sou a sua professora de matemática. Hoje nós vamos falar sobre ângulo, nossa aula 10. E aí a gente vai entender um pouquinho o que significa isso, ângulo. Para começar, a palavra ângulo vem do latim ângulos, ou canto, ponta. Então, canto, ângulo, tem a ver com ponta, né? Com aquele cantinho ali. Como é que a gente pode entender sobre isso e trazer isso para a nossa vida cotidiana? Como eu sempre falo, a matemática ela tem que fazer sentido, porque ela só faz sentido se ela fizer parte das nossas vidas e ter um significado. Então, no comecinho, quando a gente começou a falar sobre números, eu falei aqui, alguns estudiosos dizem que isso não é verdade, mas aí a gente vai compreender, né, que o numeral ele foi representado de acordo com a quantidade de ângulos que ele possui. Então, eu estou só repetindo o assunto lá do comecinho, quando diz numeral 1, ele tem apenas um ângulo. O numeral 2, 2 ângulos, 3, 3 ângulos, e assim sucessivamente até o nono, né, com 9 ângulos. Então, o numeral 9, 9 ângulos. Mas aí, como o assunto de hoje é ângulos, a gente vai entender o que é ângulo. Primeiro, o ângulo é formado por duas retas. E o ângulo é exatamente essa posição do meio e essa medida entre uma e outra reta. Pronto, é o grau de abertura entre essas duas retas que vai dizer o que ângulo é aquele e que medida tem aquele ângulo. Cada medida de um ângulo tem um nome, e aí a gente vai compreender esses nomes dos ângulos hoje nessa aula. Ok? Ângulo. Nós vamos falar aqui de 4 tipos de ângulo: o ângulo agudo, o reto, o obtuso e o raso. Cada nome desse representa um valor. E quando é que esse valor a gente pode saber se o ângulo ele é agudo, reto, obtuso ou raso? Vamos lá. O ângulo agudo, ele tem uma abertura de 0 até 90 graus. O ângulo reto tem uma abertura exatamente de 90 graus. O obtuso, ele tem uma abertura que vai de 90 a 180 graus. E o raso tem a medida exata de 180 graus. Este é um ângulo agudo. Quando a gente mede uma reta, a gente usa uma régua. Mas para a gente medir essa curvatura do ângulo, o que é que a gente usa? A gente vai compreender mais na frente. Então, vamos lá. O ângulo agudo ele tem 90 graus. O reto ele tem exato 90, o outro é de 0 a 90. O obtuso, ele tem de 90 a 180 graus. E o ângulo raso tem exatamente 180 graus. Às vezes alguém diz assim na vida eu tomei um rumo, eu mudei minha vida para 180 graus, é exatamente isso. Você está numa ponta e passa para outra. Vamos lá. Para a gente entender e medir esses ângulos, que instrumento a gente usa? O que é que se uma reta é medida com a régua, um ângulo, com que ele é medido? O primeiro instrumento que a gente usa para medir um ângulo, quando a gente está na escola, é o transferidor. Esse é um objeto que todas as crianças usam, todos nós, os adultos que estão em qualquer cálculo de matemática, precisam usar em qualquer fase da vida. Se a gente precisa calcular um ângulo de uma figura no papel, a gente usa um transferidor, que é a ferramenta mais básica para medir ângulos. Mas existem outros tipos de ferramenta, e é essa que a gente vai falar mais na frente. Esse aqui é um plotter de navegação. Eu não uso, eu acho que você também não usa, mas se usar um dia, ele serve aqui, olha, para os aviadores. Eu creio, né, que a gente vai ter muitos alunos que vão chegar a estudar, ir mais além, por isso que eu te estimulo a estudar, e aí pode usar
esse instrumento aí chamado plotter. É um instrumento usado pelos aviadores, né? E é usado para traçar os percursos que eles fazem. Outro objeto é o sextante. Esse sextante aí, né? Ele mede as escalas, né, de 60 graus, né? Ele tem um círculo nele. Observe que ele é bem parecido com o transferidor, né? Ele é usado também por navegadores, né? Eles calculam a medida de altitude entre o céu e o sol. Lógico que a gente não tem uma régua, né, para medir, né? Então é usado esse objeto aí, o sextante. Observe que o homem ele tem uma lente, né? E eles observam o horizonte, a linha do horizonte, para fazer essa medida entre o céu, né? O céu, o sol, e ele é usado pelos navegadores. Mais na frente a gente tem o teodolito. Esse é muito visto por aqui. Na época da construção da triplicação da PE 15, era o que mais a gente via os homens, né, trabalhando e usando esse instrumento para medir, né, espaços, né? Ele é usado em cima de um tripé. Ele é aquele objeto amarelo lá em cima, composto de telescópio, e ele também faz essa medida, né, de uma parte mais ampla. É usado nas construções, né, de estradas, né, nessa área civil. Esse aqui é o mais conhecido nosso, né, aquele que está mais próximo da gente. Mas existe um outro objeto, um objeto mais simples que a gente possa imaginar, e ele tem a ver com matemática, que a gente usa muito. Eu tenho certeza que em algum momento de sua vida você já esteve bem perto desse objeto ou usou, que é a serra circular. Os construtores usam, às vezes a gente usa em casa, né? Muitas vezes precisa fazer um reparo de um móvel, e ele é usado, essa serra circular ela é usada, ela faz cortes angulares na madeira, né? A ferramenta também costuma ser chamada de serra de esquadria, por causa do formato e do seu componente de medida de ângulo. Olha ela aqui, né? Muito vendida nos armazéns de construção, nas casas de construções. Então, para mim, esse instrumento está mais próximo de mim, né? Além do transferidor, que é aquele que a gente usa nas nossas salas de aula, é também essa aí, que eu tenho certeza que muitos de vocês usam, é a maquita. E aí, onde a gente precisa usar esses instrumentos de medida de ângulo? Na nossa casa a gente pode usar isso aí também. Tenho certeza que pedreiros ou outras pessoas que vão construir a casa precisam medir esse ângulo da parede, das curvaturas da parede. Então, esse medidor de ângulo é muito comum também nos armazéns, né, de construção, e com o uso de empreiteiros, de pessoas que trabalham na construção civil. Observe que ele está medindo o ângulo de uma parede. Pronto. Nós concluímos nossa aula sobre ângulo, procurando deixar esse ensino da matemática mais próximo de você. E a gente não podia deixar de encerrar com um pensamento maravilhoso do nosso Paulo Freire, que diz o seguinte: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.